Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Fundação Bradesco. Há 60 anos transformando vidas. Olá, boa noite. Boa noite. Sorteado como novo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin promete celeridade e prudência. Sérgio Moro diz que Fachin é um jurista de elevada qualidade e que o ministro tem se destacado pela atuação eficiente e independente. Presidente Michel Temer recria 2 ministérios e anuncia que Moreira Franco terá status de ministro. Ele foi citado nas delações da Odebrecht. Rodrigo Maia do DEM é reeleito presidente da Câmara. Também delatado na Lava Jato, ele ganhou no primeiro turno, derrotando 5 adversários. Citado por empreiteiro, o senador Aécio Neves do PSDB é acusado de receber propinas na construção da nova sede do governo de Minas. Moro condena o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher dele a 8 anos de prisão. Médicos anunciam morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A família autorizou a doação de órgãos. Lula recebe a visita de Fernando Henrique Cardoso e Temer chega daqui a pouco no Sírio-Libanês. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Bonitinha, já pensou em viajar e levar seu animal de estimação? Então fica comigo no Todo Seu de hoje, porque nós vamos dar dicas para garantir o conforto do seu pet. Esther Rocha revela tudo o que movimenta o universo da TV. E aqui no palco recebo a cantora Jesutom, uma inglesa que transformou as ruas cariocas numa oportunidade musical. Vem, estou te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Presidente Michel Temer chega em instantes ao Hospital Sírio-Libanês. Hoje, os médicos confirmaram a morte cerebral de Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula. E a repórter Fernanda Azevedo está no hospital e tem novas informações. Olá, Fernanda. Gabriel, aqui no hospital a expectativa é pela chegada do presidente da República, Michel Temer. Ele embarcou em um voo em Brasília às 8 horas da noite e deve chegar a qualquer momento aqui ao Hospital Sírio-Libanês. A informação é que neste mesmo voo vem uma comitiva de ministros, senadores e deputados. Todos virão aqui ao Hospital Sírio-Libanês para prestar condolências ao ex-presidente Lula. Por aqui ainda não há a informação sobre a liberação do corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela permanece aqui para a realização de procedimentos de retirada dos órgãos. A doação dos órgãos dela foi autorizada pela família. Veja na reportagem. Nesta manhã, a notícia foi publicada na página oficial do ex-presidente Lula no Facebook. No texto, a família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família informa que autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos. O ex-presidente mudou a foto do perfil para homenagear a mulher com uma imagem do casal.
A ex-primeira-dama foi internada no Hospital Sírio-Libanês no dia 24 de janeiro em decorrência de um AVC, acidente vascular cerebral. Durante todo o tempo da internação, ela ficou em coma induzido e vinha apresentando melhoras progressivas. Na segunda-feira, foi detectada a presença de uma trombose venosa profunda, ou seja, um coágulo de sangue numa das pernas. Os médicos realizaram um procedimento para prevenir a obstrução da veia. Ontem, os médicos chegaram a cortar a sedação que a mantinha em coma para verificar como ela reagiria. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, às 10h25 da manhã, um exame detectou a ausência de fluxo cerebral. Durante todo o dia, foi grande o movimento de políticos, amigos e parentes de Marisa Letícia aqui no hospital. Estiveram no Sírio-Libanês os senadores do PT, Lindbergh Faria, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa. O vereador Eduardo Suplicy, também do PT, e o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Celso Amorim. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso visitou Lula durante a tarde. Em junho de 2008, quando a antropóloga Ruth Cardoso, mulher de FHC, morreu, o ex-presidente Lula compareceu ao velório. Achei um gesto bonito hoje e importante. O presidente Fernando Henrique Cardoso, eu vou falar com ele daqui a pouco também para cumprimentá-lo. Vim aqui dar um abraço no presidente Lula, como o presidente Lula parou tudo que estava fazendo quando Dona Ruth morreu, também estava no velório. Ou nós nos vemos mais como seres humanos, brasileiros, ou então eu não sei o que será do nosso país. Um tumulto começou quando uma mulher foi cercada e acusada por militantes do PT de estar comemorando a morte da ex-primeira-dama. Ela teve que ser retirada por seguranças do Sírio-Libanês. Desde a notícia da morte encefálica nesta manhã e durante toda a tarde, a imprensa acompanhou aqui em frente ao hospital a expectativa pela liberação do corpo da ex-primeira-dama. A doação de órgãos é um procedimento que pode ser longo e depende de alguns processos, como a confirmação da morte encefálica por 2 médicos e a análise em centro cirúrgico da situação dos órgãos que serão retirados. Eles serão doados para pacientes que estão em uma fila única de transplantes aqui no estado de São Paulo. Autoridades e personalidades do mundo político lamentaram a morte da ex-primeira-dama. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, disse que ela nos deixa a sua dignidade e a sua simplicidade como legado. A bancada do PT na Câmara afirmou que Marisa foi uma incansável militante em prol das causas sociais e da luta do povo brasileiro por melhores condições de vida. Em nota, a bancada do PSDB prestou solidariedade ao ex-presidente Lula, seus filhos, netos e amigos pela perda irreparável. O presidente do partido, senador Aécio Neves, disse nas redes sociais que telefonou ao ex-presidente Lula para expressar condolências. A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Marisa Letícia era uma mulher de fibra, batalhadora, que conquistou espaço e teve importante papel político. Segundo ela, nos últimos meses, Marisa e Lula foram vítimas de perseguições e experimentaram na pele grandes injustiças. Marisa Letícia foi primeira-dama entre 2003 e 2010. Antes disso, esteve ao lado do ex-presidente Lula nas atividades sindicais e políticas. Marisa Letícia nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no dia 7 de abril de 1950. Vinda de uma família de imigrantes italianos, seu nome de solteira era Marisa Letícia Rocco Casa. Nos primeiros anos, vivia em um sítio, mas cresceu no centro de São Bernardo do Campo, com os pais e os 11 irmãos. Estudou até a 7ª série e, ainda criança, já trabalhava como babá. Aos 13 anos, Marisa foi contratada para embalar bombons na fábrica de chocolates do Cora, também em São Bernardo. Foi promovida para coordenadora de seção e trabalhou na fábrica até os 19 anos. Foi neste período também que se casou com o primeiro marido, o taxista Marcos Cláudio da Silva, e engravidou do primeiro filho, também Marcos Cláudio. Marisa ficou viúva durante a gestação. O marido morreu assassinado em uma tentativa de assalto. Depois de sair da fábrica de doces, foi funcionária da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo. Em 1973, Marisa conheceu Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele também era viúvo e fazia parte da diretoria da entidade. Ela havia ido ao sindicato em busca de informações sobre o recebimento de seguro. Em 7 meses, Marisa e Lula estavam casados. Nasceram 3 filhos, Fábio, Sandro e Luiz Cláudio,
Sérgio, e o ex-presidente também adotou o primeiro filho dela, Marcos. Marisa sempre esteve ao lado de Lula nas atividades sindicais e políticas. Foi ela quem cortou e costurou a primeira bandeira do PT na época de sua fundação em fevereiro de 1980. Em abril do mesmo ano, quando Lula e diversos sindicalistas estavam presos devido às greves, ela estava na frente da passeata das mulheres pela liberdade dos sindicalistas. Ela também montou em casa uma pequena oficina para estampar camisetas com símbolos do partido. Com a ascensão de Lula no mundo político como principal líder do PT e candidato a governador em 1982, a deputado federal em 1986 e a presidente da República a partir de 1989, Marisa se dedicou principalmente à casa e à criação dos filhos. Na maioria das vezes, ela se manteve distante de comícios e outros eventos políticos. Na quarta candidatura para a presidência em 2002, Lula venceu. E em janeiro de 2003, Marisa Letícia se tornou a primeira-dama do Brasil, posição que ocupou até o fim de 2010. Nestes 8 anos, ela participou das cerimônias oficiais, mas não atuou em nenhum projeto tradicionalmente reservado à primeira-dama. Discreta, acompanhou Lula em muitas das viagens oficiais. Depois do fim do último mandato de Lula, o casal voltou a morar em São Bernardo do Campo. A ex-primeira-dama Marisa Letícia era ré em 2 ações penais na Operação Lava Jato. Na primeira, era acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por uma reforma feita pela construtora OAS em um triplex em Guarujá, que o Ministério Público Federal acredita pertencer a ela e ao marido, o ex-presidente Lula. Já a segunda trata das relações do casal com a outra empreiteira, a Odebrecht. Segundo a denúncia da Procuradoria, a empreiteira teria beneficiado ilicitamente o casal na compra de um terreno para a construção do Instituto Lula e na aquisição de um apartamento no mesmo prédio onde a família vive, em São Bernardo do Campo. Juiz Sérgio Moro condena João Santana, ex-marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula e Dilma. João Santana foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. A mulher dele, Mônica Moura, também foi condenada à mesma pena. Durante o processo, o casal admitiu que recebeu 4,5 milhões de dólares em Caixa 2 durante a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010. Na época, Santana afirmou que o Caixa 2 era generalizado nas campanhas eleitorais. O juiz Sérgio Moro aconselhou os profissionais de campanhas eleitorais a assumirem sua parcela de responsabilidade no combate à corrupção por aceitarem receber dinheiro não registrado e de origem e causa criminosa. Segundo a acusação, os valores pagos ao casal Santana foram desviados da Petrobras. Eles respondem ao processo em liberdade e tentam fechar acordo de delação premiada com a Justiça. Também foram condenados por Moro Svis Kornick e João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-diretor da Sete Brasil, Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacari já está preso no Paraná. Na Lava Jato, ele já foi condenado a mais de 15 anos de prisão. O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, afirmou em delação premiada que se reuniu com o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais para tratar de um esquema de fraude em licitação na obra da cidade administrativa, sede do governo mineiro. De acordo com reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, o objetivo era favorecer grandes empreiteiras. A reunião, segundo o delator, ocorreu quando Aécio ainda era governador de Minas. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 2010, último ano de governo de Aécio, a cidade administrativa, sede do governo mineiro, custou mais de 2 bilhões de reais e é considerada a obra mais cara do tucano no governo de Minas. Benedito Júnior disse aos procuradores que, após o acerto, Aécio orientou as construtoras a procurarem Oswaldo Borges da Costa Filho, então presidente da Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.
Conhecido como Oswaldinho, foi ele que, junto com as empreiteiras, definiu o percentual de propina que seria repassado pelas empresas no esquema. Ainda de acordo com Benedito Júnior, esses valores ficaram em torno de 3% sobre o total dos contratos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, as informações fornecidas por Benedito Júnior foram confirmadas e complementadas nos depoimentos do ex-diretor da Odebrecht em Minas, Sérgio Neves. Em nota, o senador tucano Aécio Neves repudiou o teor do relato de Benedito Júnior e defendeu o fim do sigilo sobre as delações para que todo o conteúdo seja de conhecimento público. Ministro Edson Fachin é o novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele prometeu celeridade e prudência. O nome de Fachin foi escolhido via sorteio eletrônico e foi feito por um software utilizado pela área técnica do STF. Normalmente, o escolhido é o ministro com o menor número de processos, a fim de não sobrecarregar os integrantes da corte. O sorteio foi realizado apenas entre os ministros da segunda turma, colegiado do qual Teori Zavascki fazia parte. Além de Fachin, estão na segunda turma os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Até ontem, Fachin não era deste colegiado. Ele foi transferido com a autorização da presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Fachin disse que a transferência seria uma homenagem a Teori Zavascki. Agora, caberá a Edson Fachin ditar os rumos da Lava Jato na corte. Em nota, o ministro disse que já começou a transição com a equipe de Teori e prometeu celeridade e prudência. Como relator, ele poderá tomar algumas decisões importantes, entre elas a de mandar prender alguma autoridade com foro privilegiado, arquivar uma investigação ou decidir ainda se a Polícia Federal deve cumprir mandados de busca e apreensão. Por enquanto, na Lava Jato já são mais de 40 inquéritos e 3 ações penais abertas no STF. E nos próximos dias devem vir mais pedidos de investigação da Procuradoria-Geral da República devido às delações dos 77 executivos da Odebrecht. O ministro Marco Aurélio Mello elogiou Edson Fachin. Eu achei que está em boas mãos, o procedimento e que temos que tocar. Você acha que a condução vai ser com a mesma seriedade que o ministro Teori adotava? Qualquer um de nós tocaria com a mesma seriedade, fosse quem fosse o sorteado no âmbito da segunda turma. Fachin tomou posse no Supremo em 2015. Ele foi o último integrante da corte indicado por Dilma Rousseff. O nome dele foi aprovado em maio daquele ano pelo Senado. A sabatina na CCJ durou mais de 12 horas. Durante a carreira, Edson Fachin se destacou no direito civil e de família. Agora terá a missão de atuar na área penal com a Lava Jato. Fachin já era relator da ação contra o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O caso envolve o pagamento de pensão para a jornalista Mônica Veloso, com quem o PMDBista teve uma filha. O pagamento teria sido feito pela empreiteira Mendes Júnior. Renan nega as acusações. Ele virou réu nesta ação penal. Em nota, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância, afirmou que Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente. E o juiz Sérgio Moro mandou soltar o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Ele foi preso em junho do ano passado na Operação Custo Brasil. Ele é réu no processo que apura irregularidades nas obras do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello, o CEMPES. Paulo Ferreira é acusado dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Ele teve fiança estipulada em R$1 milhão, mas após o pedido da defesa, o valor baixou para 200 mil. Ele ainda tem de pagar uma parte da fiança. Paulo Ferreira está detido em Tremembé, no interior do estado. A União cobra R$22 milhões e 700 mil do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, por sonegação fiscal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alegou em petição ao juiz Sérgio Moro que é indiscutível que, dentre as diversas ilegalidades praticadas por José Dirceu, as quais o tornaram réu investigado em inúmeras ações penais no âmbito da Operação Lava Jato, existiram atos que implicaram no desrespeito de normas tributárias. Dirceu está preso em Curitiba desde agosto de 2015.
Na Lava Jato, Moro condenou o petista a 20 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa de Dirceu afirmou que todos os recebimentos de seu cliente foram declarados. Rodrigo Maia, do DEM, é reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Apontado como favorito do Palácio do Planalto, Rodrigo Maia foi eleito ainda no primeiro turno com 293 votos. Ele derrotou outros 5 candidatos. Jovair Arantes, do PTB, teve 105 votos. André Figueiredo, do PDT, obteve 59 votos. O deputado Júlio Delgado, do PSB, 28. A deputada Luísa Erondina, do PSOL, 10. E o deputado Jair Bolsonaro, do PSC, apenas 4 votos. E houve outros 5 votos em branco. A candidatura de Maia só foi liberada ontem pela Justiça. Seus opositores alegavam que ele não poderia ser candidato à reeleição na mesma legislatura. Na decisão que liberou Maia, o ministro Celso de Mello disse que a Constituição não era clara sobre isso. No discurso antes da vitória, Maia criticou os questionamentos na Justiça para decidir sobre assuntos relativos à Câmara dos Deputados. Muito se fala em fortalecimento da nossa casa. Muito se fala em independência da Câmara dos Deputados. Mas, mais uma vez, o ator principal da nossa eleição foi o Poder Judiciário. E, por incrível que pareça, por decisão dos próprios políticos. Maia foi eleito pela primeira vez em julho do ano passado, após a renúncia de Eduardo Cunha. E assim como o novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, eleito ontem, Rodrigo Maia também foi citado nas delações da Odebrecht. Em delação, o ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o deputado era o ponto de interlocução dentro da Câmara na defesa dos interesses da empresa. Ele foi acusado de receber um pagamento de R$500 mil em 2010. Maia nega ter recebido vantagem indevida e diz que todas as doações foram legais e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. O Congresso Nacional fez hoje a cerimônia de abertura do ano legislativo. O presidente Michel Temer não foi ao evento e enviou o ministro Eliseu Padilha. A cerimônia começou no gramado do Congresso Nacional. Depois das honras militares, os novos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, se juntaram ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A sessão solene no plenário foi presidida pelo senador Eunício Oliveira, o novo presidente do Congresso. Após a execução do hino nacional, foi anunciado 1 minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Uma mensagem enviada por Temer foi lida pelo senador Gladson Camelli, do PP. Em seguida, Eunício Oliveira discursou e destacou a necessidade de criar um clima de confiança e credibilidade das instituições, com uma efetiva colaboração entre os poderes. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ontem e hoje, Temer confirmou que ele é o presidente mais impopular da história, mas também o mais apoiado no Congresso. Ele conseguiu, mesmo sem aparecer pedindo o voto, uma vitória espetacular no Senado, com 61 votos a 10 de Eunício Oliveira sobre o José Medeiros e o Rodrigo Maia teve uma votação, quase 400 votos, um massacre. Mais de 300 votos contra 100 votos do candidato que mais o ameaçava, que era o Jovair Arantes. O Senado e a Câmara vão trabalhar pela proteção dos membros das duas casas e nós, os representados por ele, pelo menos em teoria, que nos danemos. Eles vão defender as acusações contra os juízes que os estão investigando, vão insistir para manter os foros privilegiados e outras vantagens, e nós continuaremos aqui pagando a conta. Olha, eu não me lembro de ter conhecido algum presidente do Senado tão medíocre quanto o Eunício Oliveira. O Rodrigo Maia, o Bolinha, o Botafogo da Odebrecht, o Eunício é o índio, né? O Rodrigo até
assim, não é tão ruim quanto foi o Severino Cavalcante ou o Valdir Maranhão, né, que agora já não é mais vice-presidente, mas também não é lá grande coisa, né? É isso aí, mas nós merecemos, fomos nós que elegemos, né? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em terra. Antônio Embaçaí é o novo secretário de governo de Temer. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Embaçaí, que é deputado pelo PSDB, vai substituir Gedel Vieira Lima, que deixou o governo em novembro após ser acusado de tráfico de influência. No mesmo pronunciamento, o Parola também anunciou que Temer recriou outros 2 ministérios, o dos Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência. A ministra dos Direitos Humanos será Luiz Linda Valois, do PSDB. Atualmente, ela é secretária de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça. A Secretaria-Geral da Presidência será comandada por Moreira Franco, que hoje está no governo como secretário de Investimentos e Parcerias. O cargo não tinha status de ministério. Agora, Moreira Franco passa a ter foro privilegiado. Ele foi citado nas delações da Odebrecht. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo, que fala dos planos do governo Temer com a nova composição do Congresso. O governo apoiou de forma meio disfarçada a eleição de Eunício de Oliveira para a presidência do Senado e de Rodrigo Maia para a Câmara, contando com o apoio deles para a tramitação de matérias relevantes, como a reforma da Previdência. Por mais que se conte com a retomada da economia este ano, ainda há questões estruturais em aberto, como o ajuste fiscal. O governo já anunciou novos cortes no orçamento, fez um contingenciamento das despesas maior que o habitual, espera receitas extraordinárias com a nova repatriação de recursos e o novo refis, que é o parcelamento de débitos tributários atrasados, mas ainda não tem segurança quanto ao cumprimento da meta deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Hoje mesmo, a Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, indicou a necessidade de um corte de 39 bilhões de reais no orçamento para atingir essa meta. A IFI projeta um rombo nas contas do governo central da ordem de 177 bilhões agora em 2017. Isso mostra que só a PEC dos gastos não vai colocar a casa em ordem. A PEC limita o aumento das despesas com base na inflação do ano anterior. Mas para chegar à meta deste ano, não basta segurar o aumento das despesas. Será preciso cortar e muito. Só com a PEC, levando em conta as projeções atuais de PIB e inflação, o governo só voltaria a ter saldos positivos lá para 2024. Daí a necessidade de reforma da Previdência, que pode encurtar esse prazo. E Temer já disse que quer ser o governo das reformas. Também estão na agenda trabalhista, tributária. Para isso precisa de apoio político. É ver se a nova composição do Congresso garante mesmo esse apoio, apesar da resistência que vai enfrentar da sociedade às propostas que mexem nos direitos dos trabalhadores. Sem esquecer da Lava Jato, que ainda pode afetar muito a classe política, com denúncias que já chegaram a integrantes do governo, aos presidentes agora do Senado e da Câmara e ainda podem render muito mais. Eu volto na segunda. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. Até amanhã, gente. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Confira uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.